Bom, pessoal, eu tive que dividir o vídeo aí, dividir o assunto em dois vídeos, tá bom? Porque senão o vídeo ficaria muito comprido e aí vocês teriam o problema de ficar com o vídeo enfadonho e eu também teria problema com a edição, tá bom? Por isso eu dividi o vídeo aí. Vocês estavam esperando aí no vídeo passado a gente falar sobre a ressurreição de Jesus Cristo, né? Mas aí não tem problema, nesse vídeo a gente vai chegar lá, ok? Nós falávamos sobre os mortos que reviveram na Bíblia Sagrada, né? Nós vimos os dois casos, os dois episódios no Antigo Testamento, que foi o filho da Sunamita e também aquele desconhecido, né, na sepultura de Eliseu. Também vimos no Novo Testamento a ressurreição que Jesus fez da filha de Jairo e também do seu amigo Lázaro. Hoje nós vamos ver mais um caso de ressurreição na Bíblia Sagrada que foi feito por Jesus Cristo, que é o filho da viúva de Naim. E depois nós vamos pular então para a ressurreição que aconteceu no período dos apóstolos, né? Quando Paulo, na sua extensa pregação, aquele rapaz chamado Eutico caiu da janela e morreu, e Paulo foi lá e ressuscitou ele. Bom, para então nós entrarmos na ressurreição de Cristo, né? Vamos deixar a ressurreição de Cristo por último, porque ela traz um quê a mais para nós, ok? Então vamos lá. O terceiro caso que Jesus Cristo participou de ressurreição durante seu ministério e que foi registrado, né? Pode ser que ele tenha feito mais ressurreição, entretanto, se ele fez, esses casos não ficaram registrados na Bíblia Sagrada, ok? Registrado mesmo são três: a filha de Jairo, Lázaro e a filha da viúva de Naim. Okay? Então, este caso está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 7, né? Você pode acompanhar em casa aí. Evangelho de Lucas, capítulo 7, você pode ler todo o capítulo 7 para ficar melhor o seu aprendizado, né? Você fixar melhor este caso. Eu vou ler apenas os versículos de 11 a 15. E aconteceu depois, ele a cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ele ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Então esse é o terceiro caso que nós estamos tratando nesses dois vídeos, falando sobre os mortos que reviveram, né? Quando Jesus Cristo, indo ao encontro da cidade de Naim, possivelmente um vilarejo, e na entrada duas multidões se encontram, né? A multidão da morte e a multidão da vida. A multidão daqueles que iam para o cemitério e a multidão daqueles que iam celebrar a vida. E Jesus, então, ao encontrar aquela multidão, vendo o desespero daquela mãe, né, que já era viúva, ou seja, ela já tinha perdido um grande benefício da sua vida, que era o seu marido. Nós sabemos da importância, quem conhece um pouco da cultura judaica sabe da importância que era que uma mulher tivesse, uma mãe de família, né, tivesse o seu marido. E essa mulher já havia perdido esse grande benefício, e o seu único filho, o único benefício que ela tinha agora, também estava indo para o cemitério. Jesus, vendo o desespero daquela mulher, então, ele se aproxima, ele vai em direção àquele cortejo fúnebre, né? E diz para aquela mulher: não chores. Este é um dos casos mais típicos
de coisas interessantes na Bíblia, né? Coisas bem atípicas, bem fora do normal. Você encontrar uma pessoa, uma mãe que acaba de perder um filho e está indo para o cemitério enterrar seu filho, aí você dizer para aquela mãe, não chores. Isso é bem complicado, mas foi o que Jesus fez, porque ele já tinha de antemão a solução para o problema daquela mulher, ok? Então, depois de falar com a mulher, falar ela para não chorar, ele então vai até o caixão e toca naquele rapaz, né? E aquele rapaz então assenta-se no caixão e passa a falar. Agora você imagine a situação, tente se ver nessa situação, né? Você está em um cemitério, né? Uma capela, velando alguém morto, e de repente entra uma pessoa, vai até os familiares, abraça os familiares, fala com os familiares, e de repente ele vai até o caixão do morto, e ao tocar ali naquele caixão, aquele morto então se levanta. Tente imaginar essa cena nos nossos dias, aqui no Ocidente, né? O negócio seria bem pavoroso, né? Com certeza aquele seria o enterro mais tumultuado da história de qualquer cemitério no Ocidente. Mas foi isso que aconteceu na época de Jesus, né? As pessoas estavam levando o caixão, ele para o caixão e toca naquele morto ali, né? Ele tem um contato, uma comunicação com o morto, e o morto se senta e passa a conversar, né? Isso aconteceu na cidade, no vilarejo de Naim, aconteceu com Jesus Cristo, né? Ele fez a ressurreição daquele rapazinho, que com certeza deve ter se juntado à sua mãe e ajudado ela no restante da sua vida. Tá? Então, este é o terceiro caso na Bíblia Sagrada. É bom lembrar vocês que eu não estou relatando esses fatos em ordem cronológica ou mesmo em ordem de leitura da Bíblia Sagrada. Tá? Você vê que a filha de Jairo eu li em Marcos, Lázaro eu li em João e o filho de Davi eu li em Lucas. Então, nem está na ordem cronológica, né? Eu não sei se está na ordem cronológica de quando os fatos aconteceram, mas sei com certeza que não é na ordem de leitura, né? Se você começar a ler em Mateus e ler os 4 evangelhos até João, você não vai ver isso na mesma ordem que eu pus aqui, tá? Essa foi a ordem que eu criei para apresentar a vocês neste vídeo, tá bom? Então, esses são os 3 casos de Jesus quando ele esteve aqui na Terra, né? Recentemente, na Escola Bíblica Dominical, eu falei algo muito importante, que todas as pessoas que encontraram Jesus receberam um milagre. Nem todas as pessoas que Jesus encontrou recebeu o milagre. Como assim, professor? Olha só, todas as pessoas que foram até Jesus, ou seja, pessoas que tiveram encontro com Jesus, elas quiseram ver Jesus, quiseram pedir algo e foram até Jesus, todos eles receberam o milagre. Mas nem todas as pessoas que Jesus encontrou recebeu o milagre. Por exemplo, lá no tanque Betesda, uma certa vez, quando Jesus estava indo para Jerusalém, ele resolveu passar no tanque de Betesda. Jesus encontrou ali muitas pessoas. Tinha muita gente doente no tanque de Betesda, esperando ali o agitar das águas para então mergulhar e ser curado. Mas nem todos eles receberam o milagre. Só aquele paralítico que está registrado na Bíblia Sagrada recebeu o milagre naquele dia. Okay? Então, todas as pessoas que tiveram encontro com Jesus receberam o seu milagre, mas nem todas as pessoas que Jesus encontrou receberam o seu milagre. Ok? Nós vamos agora para um outro caso aqui também, sobre ressurreição, que eu não havia citado antes, agora que eu me percebi aqui, que foram os santos que ressuscitaram na morte de Jesus, né? Eu havia falado que da viúva de Naim nós íamos para Eutico, lá na época do período apostólico, em Atos dos Apóstolos, mas nós temos também os santos que ressuscitaram no dia da morte de Jesus. Agora nós vamos voltar então para Mateus, capítulo 27. Nós vamos voltar a Mateus, capítulo 20, versículos 50 a 53. Que diz assim o texto sagrado: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados.
e saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Ok? Então nós temos aí mais um caso de ressurreição. Esse caso de ressurreição, ele tem uma singularidade, assim como a ressurreição daquele desconhecido na sepultura de Eliseu, né? Nós aprendemos lá que o rapaz foi jogado na sepultura de Eliseu, Eliseu que já estava ali em elevadíssimo estado de putrefação, ou seja, só tinha seus ossos lá. Quando o defunto tocou nos ossos de Eliseu, o defunto reviveu. E aqui nós temos um caso também com uma singularidade muito grande, que é essas pessoas que ressuscitaram no dia da morte de Jesus, né? Jesus não estava lá no sepulcro delas, Jesus estava na sua cruz, ele estava morrendo, né? Os seus últimos momentos na cruz. E ao expirar, ao entregar o seu espírito a Deus, então houve ali uma manifestação da natureza muito grande, né? O sol se escureceu, houve terremotos e tal, e pessoas ressuscitaram naquele momento. E ninguém foi lá orar e pedir a Deus para ressuscitar aquelas pessoas. Simplesmente, pelo ato de entrega de Jesus Cristo na cruz do Calvário, essas pessoas voltaram à vida. E apareceram as pessoas que antes elas tinham a sua vida, né, na cidade de Jerusalém. O texto sagrado diz que eles apareceram para aquelas pessoas, certamente seus entes queridos, né, seus conhecidos, mas o fato é que estas pessoas, que não têm nome, assim como não tem nome o desconhecido lá na sepultura de Eliseu, estas pessoas ressuscitaram, voltaram dos mortos, né, e viveram mais algum tempo aqui sobre a terra para então morrer. Ok? Aí agora sim nós vamos para o caso de Eutico, no período apostólico, lá em Atos dos Apóstolos, tá bom? Vamos então para o capítulo 20 de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é o livro na Bíblia Sagrada que fica logo após os Evangelhos. Os Evangelhos que contam a história do ministério de Jesus Cristo, logo após vem a história dos apóstolos, né? Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler do versículo 9, eu vou ler do versículo 9 ao versículo 12, você pode ler em casa aí o capítulo todo, tá bom? Capítulo 20 de Atos dos Apóstolos. Diz assim o texto: E estando um certo mancebo, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. E subindo e partindo o pão, Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, porque a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o mancebo, e ficaram não pouco consolados, né? Então, isso aí é o último relato da Bíblia Sagrada de ressurreição, né? É o último relato. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, depois dessa ressurreição registrada na Bíblia, nós não temos mais nenhum registro de ressurreição na Bíblia Sagrada. Paulo estava já no final do seu ministério, e ele, ao passar por Éfeso, ele então trouxe uma palavra à igreja lá, e nesse culto ele se demorou muito, foi uma pregação muito extensa. O rapaz sentado na janela, não me pergunte por que raios de razão esse rapaz estava sentado na janela, porque não dá para entender. O fato é que ele estava sentado na janela e ali cochilou, e no seu cochilo ele pendeu para fora, né? Poderia ter pendido para dentro, mas ele pendeu para fora da janela e caiu. Claro, obviamente, uma pessoa caindo já dormindo de uma altura dessa, né, o terceiro andar, ele não tinha como escapar. Certamente ele morreu, com certeza o texto sagrado diz que ele morreu, mas Paulo, ao descer e abraçar aquele jovem, disse: não, ele está bem, ele vai ressuscitar. E, de fato, o rapaz ressuscitou, né? Ele voltou à vida. E Paulo subiu novamente, né? Continuou o culto que ele havia começado, terminou a sua pregação, e o texto diz que as pessoas então
levaram vivo aquele rapaz, né, que havia caído e havia ressuscitado. Então, esses são casos de ressurreição, pessoas que morreram, mas reviveram na Bíblia Sagrada. Todos estes aqui, até aqui tiveram uma ressurreição natural. Essas pessoas foram ressuscitadas em seus corpos naturais, em seus corpos carnais. Eles ressuscitaram, viveram por algum período e depois, naturalmente, essas pessoas, já com alguma idade, elas vieram a falecer novamente e estão sepultadas aguardando uma outra ressurreição. Ok? Vamos então ao último caso, que é o caso de Jesus Cristo. Nós vemos que na morte dele, pessoas ressuscitaram, saíram dos sepulcros, voltaram para as suas vidas, né, na sua morte, e 3 dias depois de ter morrido, Jesus ressuscita de entre os mortos. Esse relato da ressurreição de Jesus está nos 4 evangelhos. Todos os 4 contam a ressurreição de Jesus. Vocês sabem que cada evangelho é um escritor, cada escritor escreveu ao seu modo, cada escritor usou a sua linguagem para falar, né? Escreveu aquilo que eles viram ou aquilo que eles ouviram de testemunhas daquilo que eles estavam contando, né? Do que havia acontecido. Então, Mateus, por exemplo, relata algumas coisas que os outros 3 evangelhos não relatam. Marcos relata coisas que os outros 3 evangelhos não relataram. Lucas relata coisas que os outros 3 evangelhos não relataram. João relata coisas que os outros 3 evangelhos não relataram. E todos 4 relatam coisas conjuntamente. Ok? Então, cada um contou a história de Jesus de acordo com a sua capacidade, de acordo com o seu conhecimento, de acordo com a sua pesquisa, de acordo com o seu próprio testemunho ou o testemunho de alguém que ele ouviu. Tá bom? Entretanto, a ressurreição de Jesus, é interessante notar que o nascimento de Jesus, por exemplo, nem todos contam. Lucas, por exemplo, não conta como é que foi o nascimento, perdão, João, se não me engano, João não conta como é que foi o nascimento de Jesus, né? Mas a morte de Jesus e a sua ressurreição, todos os 4 evangelhos contam. Claro, cada um a seu modo. Cada um conta aquela informação que eles tiveram acesso e que lhes era mais conveniente contar. Mas todos contaram a sua versão, ok? E aí nós não temos como ler assim todos esses textos aqui, porque novamente o vídeo vai ficar muito longo, nós teríamos que ir para uma parte 3 do vídeo, do assunto, aí fica complicado. Bom, mas nós vamos relatar aqui algumas coisas da ressurreição de Jesus, né, que são muito importantes. E eu queria ler um texto que fala sobre a ressurreição de Jesus, que este texto é o que traz exatamente a grande questão na ressurreição de Jesus, o que diferencia a ressurreição de Jesus das demais pessoas que ressuscitaram, ok? A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Eu vou ler os versículos 20 a 24, mas você pode ler todo o capítulo aí para uma melhor absorção do assunto. Capítulo 15, versículo 20 a 24 diz assim: Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. Então veja bem, Paulo está dizendo para nós, está especificando para nós como a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo é diferente da ressurreição das outras pessoas. Primeiro, ele diz que Cristo é a primícia dos que dormem. Aí eu lhe pergunto, como Cristo pode ser a primícia dos que dormem? É interessante frisar aqui que dormir na Bíblia Sagrada
em algumas palavras, em alguns versículos, eles trazem o significado de morte, né? Então, a primícia dos que dormem aqui, a primícia de entre os mortos, ou seja, dos mortos, daqueles que morreram. Como Cristo, a ressurreição de Cristo pode ser considerada a primícia dos que estavam mortos, se algumas pessoas ressuscitaram antes dele. Ele mesmo, no seu ministério, ressuscitou pelo menos 3 casos registrados na Bíblia Sagrada. Aí ele diz aqui também, aí ele começa a explicar, que como todos morreram em Adão, todos serão ressuscitados em Cristo. Cristo é a primícia daqueles que são ressuscitados. E todos serão ressuscitados em Cristo. Então, que ressurreição é essa? De que ressurreição Paulo estava falando, já que outras pessoas haviam ressuscitado antes de Cristo? Aí ele explica ainda mais, dizendo assim: cada um por sua ordem. Cristo as primícias. Ou seja, Cristo foi o primeiro de uma determinada ressurreição. Que não é a mesma ressurreição das outras pessoas. Gente. O texto aqui deixa bem claro. Depois dele, os que pertencem a ele, na sua vinda. E os demais no final. É o que está escrito aqui, no versículo 4. Depois virá o fim. Depois as demais pessoas também serão ressuscitadas. Como a gente pode entender isso? Veja bem. Quando Cristo ressuscitou de entre os mortos, houve com ele coisas bem diferentes do que aconteceram com os demais ressuscitados. Nós podemos ver isso nos evangelhos. Lucas capítulo 24, versículo 37. Lucas capítulo 24, versículo 37, vai citar algumas coisas sobre a ressurreição de Jesus, que é importante a gente ler. Lucas capítulo 24, versículo 37. Eu vou ler até o versículo de número 43, você pode ler todo o capítulo, ok? Diz assim: e eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Eu vou começar lendo o 36, que é para ficar melhor. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não crendo eles ainda por causa da alegria e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Veja bem, vamos entender o texto sagrado. Os discípulos estavam em um ambiente fechado, uma casa, um cenáculo, em algum ambiente fechado. Eles haviam se reunido para conversar, para tratar acerca do que estava acontecendo. Porque de manhãzinha, muito cedo, algumas mulheres foram aos sepulcros e não conseguiram encontrar o corpo de Jesus. Algumas delas disseram que viram anjos, 2 discípulos lá também viram anjos, e Maria Madalena disse que viu o próprio Senhor Jesus, que falou com ela. Essa notícia se espalhou durante todo o dia e houve um alvoroço muito grande, certamente, entre os discípulos, a ponto de eles marcarem uma reunião em um lugar secreto, porque senão eles poderiam ser presos, né? Por causa da perseguição que havia acontecido recentemente em Jerusalém contra Cristo. Pois bem, eles então marcam uma reunião para conversarem sobre o que estava acontecendo. Quando eles estavam nessa reunião, aconteceu algo extraordinário. Alguém bateu na porta. Quem era? 2 discípulos lá, que a Bíblia não relata o nome. E eles estavam contando que naquela tarde, enquanto estavam a caminho de Emaús, uma pessoa se encostou neles e começou a conversar com eles. E o testemunho deles era que a palavra daquele estrangeiro
ardia em seus corações. E ao chegarem em casa, ao chegarem em Emaús, né, na vila onde eles iam, o estrangeiro fez que ia passar adiante. E eles insistiram para que o estrangeiro entrasse em casa e comesse com eles, e assim o estrangeiro fez. Enquanto eles estavam orando, aquele estrangeiro desapareceu, sumiu. E eles entenderam que aquele estrangeiro, na verdade, não era estrangeiro, era o seu mestre. E voltaram correndo a Jerusalém, e quando chegaram em Jerusalém, encontraram os discípulos reunidos naquela casa ali, de porta fechada, às escondidas. E enquanto eles conversavam isso, é onde entra o nosso texto aqui que nós lemos, e falando eles destas coisas, quer dizer, eles estavam comentando sobre isso, aí de repente ouve-se uma voz entre eles: Pai, seja convosco. Peraí, mas a porta não estava fechada? Ninguém bateu na porta. A janela certamente também estava trancada. Ninguém pulou a janela. Como, pois, aquela pessoa entrou ali? Jesus entrou no ambiente sem ninguém precisar abrir a porta, sem ninguém precisar abrir a janela, sem ele ter que bater na porta. Jesus atravessou aquela porta, atravessou a parede. Não temos como saber exatamente por onde Jesus entrou, mas o fato é que eles estavam trancados, mas Jesus entrou ali. Isso não acontece com nenhum outra pessoa, outro personagem que haja sido ressuscitado na Bíblia Sagrada. Voltando um pouco aqui ao caso dos dois discípulos que estavam a caminho de Emaús, nós vamos ler lá no capítulo 24 de Lucas novamente, só que agora nós vamos ler apenas os versículos 30 e 31, que diz assim: E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Esse é o relato de Lucas sobre o momento final daquele encontro dos dois discípulos no caminho de Emaús com Cristo. Eles convidaram Jesus para entrar em casa e comerem com ele. Jesus assenta-se à mesa, toma o pão e vai dar graças pelo pão. E naquele momento o seu entendimento, a sua percepção, quando ele diz lá, então abriram-se-lhe os olhos, quer dizer que eles perceberam, notaram, caíram em si, e perceberam que era Jesus Cristo que estava sentado ali com eles. Entretanto, na hora da oração, do partir do pão, do dar graças pelo pão, Jesus Cristo desaparece, ele simplesmente some. Isso é conhecido na história, nos livros, nos filmes, como o teletransporte. Jesus se teletransporta, ele desaparece daquele lugar e aparece em um outro lugar. E houve um outro personagem na Bíblia, eu acredito que talvez o único fora Jesus que aconteceu isso com ele, que foi Filipe. Filipe estava na estrada deserta, um carro passou, ele se aproximou do carro, viu que uma pessoa estava lendo Isaías. Você entende o que você lê? E o eunuco disse: não entendo, não tem ninguém me ensina, sobe aí, vem me ensinar. O Filipe entra no carro, ensina sobre Jesus Cristo para aquele eunuco. O eunuco, então, a carruagem passa próximo da água, e o eunuco diz: olha, eu creio em Jesus Cristo, a água está aqui, o que é que me impede de ser batizado? E Filipe diz: nada, vamos descer. Filipe então desce, batiza o rapaz. E na hora do batismo daquele rapaz, Filipe desaparece. Simplesmente ele é teletransportado dali, de dentro d'água, com aquele homem, e é levado para um outro local, tá? Então aconteceu isso com Jesus também. Jesus simplesmente sumiu dali de Emaús, onde ele estava com os discípulos, e reapareceu lá em Jerusalém, Então nós vemos aí que na ressurreição de Cristo algo diferente acontece. Primeiro, ele é dito que ele é a primícia desse tipo de ressurreição, dessa ressurreição que tem algo diferente. E o que é que há de algo diferente na ressurreição de Cristo? O seu corpo não é exatamente o mesmo corpo de quando ele estava vivo.
o seu corpo agora está transformado em um corpo glorioso, um corpo capaz de vencer as leis da física, as leis da ciência, as leis do mundo natural. Um corpo que agora é capaz não apenas de viver aqui na terra, mas também de se teletransportar, de ir para o céu, né? Na sua ascensão, com o mesmo corpo em que ele aparece aos discípulos lá trancado, e ele manda que os discípulos toquem no seu corpo, vejam as marcas dos cravos, né? Vejam a cicatriz da lança em seu corpo. Com esse mesmo corpo ele sobe, ele é levado ao céu, ou seja, ele rompe mais uma lei da ciência, né? Uma lei da física, ele se eleva sobre a cabeça dos discípulos, e então ele desaparece, né? Ele vai para o céu, ou seja, o corpo com que Jesus Cristo foi ressuscitado, ele é um corpo glorificado, o mesmo corpo que Paulo diz que nós também seremos transformados no momento do arrebatamento da igreja, ok? Também João fala sobre essa questão de nós termos um corpo transformado, e ele mostra para nós lá na sua epístola, 1 João capítulo 3 e o versículo de número 2, primeira epístola de João capítulo 3 versículo 2 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Ora, lá em 1 Coríntios 15, Paulo disse que Jesus é a primícia de uma determinada ressurreição, e que ele ressuscitou primeiro nesta ressurreição, nesta modalidade de ressurreição, e que depois deles os santos que morrerem em Cristo também na sua volta ressuscitarão com esse corpo. Ou seja, o corpo de Jesus Cristo, quando ele ressuscitou, ele é semelhante ao corpo daqueles que ressuscitarão no dia do arrebatamento da igreja, e que as pessoas, os santos que estiverem vivos, a igreja que estiver viva, terá o seu corpo transformado em vida, ou seja, não precisarão passar pela morte, mas terão o seu corpo transformado no corpo semelhante ao corpo de Cristo quando ele ressuscitou. Então as pessoas que ressuscitarem no dia do arrebatamento e que estarão vivas e que terão seu corpo transformado neste novo corpo, em um corpo glorificado, eles farão aquilo que Jesus fez, ou seja, passarão as paredes, se teletransportarão de um lugar para outro. Por isso Paulo disse que Jesus é a primícia dos que dormem, porque as pessoas que participaram daquela outra ressurreição ressuscitaram em um corpo natural, em um corpo carnal, em um corpo sujeito novamente à morte, às doenças e etc. E estas pessoas de fato vieram a falecer, né, depois de alguns anos. Elas ressuscitaram, viveram por algum tempo e voltaram a morrer. Já Cristo não, quando ele ressuscitou, ele recebeu um corpo glorificado. Aqueles que ressuscitarem no dia do arrebatamento também terão esse corpo, e aqueles que estiverem vivos no dia do arrebatamento terão o seu corpo transformado semelhante a este corpo, um corpo glorificado, capaz, adaptado, né, para viver tanto aqui nesse planisfério, né, nessa esfera de vida física natural, né? Você vê que Jesus Cristo, ele bebeu, ele comeu, né? Ele mostrou as marcas das feridas do seu corpo aos discípulos, né? Ou seja, ele estava adaptado para viver aqui nessa vida, mas também o seu corpo estava adaptado para viver no mundo espiritual. Ele tinha poderes sobrenaturais, ele passou paredes, ele se teletransportou de um lugar para outro, ok? E também ele foi deste plano, né, deste mundo físico para o mundo espiritual, né, para o reino de Deus, reino celestial. Ele foi com seu corpo e tudo, né? Interessante que no dia da sua ascensão, os discípulos ficaram ali olhando para o céu, vendo Jesus desaparecido, né? Jesus havia desaparecido entre as nuvens, eles ficaram atônitos. E aí 2 anjos chegaram, né? O que é que vocês estão olhando para cima aí? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, um dia ele vai voltar,
ok? Então essa é a grande diferença da ressurreição de Jesus para os demais casos de ressurreição na Bíblia Sagrada, né? Ok? Esse é o 8º caso, né? Nós temos 7 casos de pessoas que ressuscitaram, mas ressuscitaram em seu corpo natural, né? Viveram por algum tempo e depois morreram novamente. Somente Jesus até aqui, né, teve essa ressurreição, que lá em Apocalipse é chamado de primeira ressurreição, ok? A ressurreição em que ele ressuscitou em um corpo glorificado, que as pessoas, né, no dia do arrebatamento receberão também esse corpo glorificado, ressuscitarão nesse corpo glorificado, e aqueles que estiverem vivos no dia do arrebatamento, que fizerem parte da igreja, que são igreja, eles terão o seu corpo transformados, mesmo sem provar da morte, estão vivos, e nós temos exemplo disso na Bíblia Sagrada, que são os 2 tipos da igreja no Antigo Testamento, que foram Enoque e Elias, né? Eles foram levados para o céu, tiveram seu corpo transformado e foram levados para o céu em um corpo glorificado, né? Eles são um tipo da igreja, os 2 são tipos da igreja. A igreja também passará por isso, aquela igreja que estiver viva no dia do arrebatamento, os santos que estiverem vivos no dia do arrebatamento, não provarão a morte, mas terão o seu corpo transformado ainda em vida, né? E o seu corpo então será glorificado, receberá este revestimento, esta adaptação, né, para poderem ter acesso ao mundo espiritual, né, ao lugar de Deus, ao céu, como você queira chamar, ok? Então estes são os casos de pessoas de mortos que reviveram na Bíblia Sagrada, com a diferença, né, o caso especial de Jesus Cristo, que ressuscitou em um corpo glorificado e ele nunca mais provará da morte, ok? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aí. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos, né? Com seus contatos aí no WhatsApp, com as suas redes sociais, no Instagram, no Facebook, onde você tiver acesso. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também tenham acesso a esse estudo, a esse conhecimento da Palavra de Deus. Muito obrigado por ter assistido aí o meu vídeo e até a próxima, com a graça de Deus.